Boa noite a todos, como estão? Vamos começar então essa live de domingo e hoje sobre o tema relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Então, vamos falar sobre esse tema que é tão importante, que está tendo bastante audiência aqui em Portugal, não é? E nós vamos falar então sobre o perfil do abusador ou da pessoa com relacionamento tóxico, né, que propõe esse relacionamento tóxico. Nós vamos falar também sobre como lidar, como perceber se estamos ou não num relacionamento tóxico. Quais são os níveis de relacionamento, porque existem níveis de relacionamento tóxico, alguns mais leves, outros mais graves. Como a gente faz para sair desta situação, né? Além de identificar como a gente faz para sair. E eu não vou falar exclusivamente sobre relacionamentos tóxicos em casamento ou em relações amorosas, apesar de focar bastante nisto. Vou falar também sobre relacionamentos abusivos e tóxicos entre pais e filhos, entre chefe e funcionário, entre irmãos e amigos. Então aproveite, envie esse vídeo para as pessoas que você acredita que seria oportuno elas estarem ouvindo sobre esse assunto, sobre esse tema, não é? E tenho muito prazer em estar aqui com vocês todos, falando mais uma vez sobre nosso tema de psicologia. Meu nome então é Andréa Fidelis, sou psicóloga, falo sobre temas todos os domingos de psicologia, respondo perguntas. Hoje pretendo responder algumas perguntas no final do vídeo. E também quero dizer que estou aberta para marcações de acompanhamentos online. Então, se você quiser fazer terapia comigo, entre em contato comigo através do Instagram ou do Facebook, através das mensagens, ou vai até o meu perfil, não é? Onde eu deixo gravado todas as nossas lives e as nossas conversas. E lá nos botões de contato você vai ter o meu número de telemóvel, de telefone celular e o meu e-mail, e você pode entrar em contato por ali, por WhatsApp ou por e-mail, ok? Vamos lá? Vamos começar? Então, gente, relacionamento tóxico ou relacionamento abusivo, eles são sinônimos, não é? Muitas pessoas que estão dentro de um relacionamento tóxico ou abusivo, elas demoram muito tempo para perceber isso. E muitos de vocês que estão ouvindo agora vão dizer assim, não, eu não estou dentro de um relacionamento assim. Será? Pensa bem. Tem pessoas que dizem, eu não vou assistir essa live, nem vou mandar para ninguém das minhas relações, porque não deve ter ninguém nessa situação. Será? É muito mais comum do que a gente imagina. Vamos ver. A pessoa que propicia um relacionamento tóxico ou abusivo, geralmente tem uma personalidade com uma baixa autoestima disfarçada, né? É uma pessoa que tem muita baixa autoestima, mas se traveste de autoestima. Né? Então, aos olhos dos leigos que olham para essa pessoa, parece que ela está super bem. Aliás, parece que ela é até acima da média das outras pessoas. A gente começa a pensar que ela é altamente confiante, dona de si própria. E se a gente tiver um olhar mais atento, a gente vai perceber que não é bem assim, certo? O que acontece com essa pessoa? Geralmente, para poder lidar com essa frustração e essa baixa autoestima que ela tem, ela passa a negar esse aspecto dela, né? Então, por isso é uma questão mais doentia, e estabelecer relações de controle, controla outra pessoa, cercia outra pessoa e exige o tempo inteiro atenção. Quer sempre ser o centro das atenções, quer sempre ser a pessoa onde todas as organizações da vida estão feitas em torno dela. Você conhece alguém assim? Vamos ver? Vamos ver um pouquinho mais a fundo? Então, uma boa noite para todos que estão chegando. Tenho visto bastante gente aqui entrando. Fico muito feliz de estar acompanhando todo esse pessoal que está chegando aqui. Fico muito contente. Bom, o estabelecimento de uma relação abusiva ou tóxica, ela começa no relacionamento amoroso de três formas, né? Ela tem três fases, melhor dizendo. A primeira fase é a fase do enamoramento, da conquista, onde eu vou chamar de abusador, apesar de ser uma fala um pouco forte, tá? Mas eu vou chamar de abusador. Onde o abusador ele passa a tentar conquistar a outra pessoa, né? A pessoa amada, entre aspas, porque isso não é amor, né? Então ele parece ser um conto de fadas, ou ela parece ser um conto de fadas, porque o comportamento abusador não é exclusivo dos homens, viu? A gente aborda muito como se as mulheres fossem vítimas dessa situação, mas existem tanto homens quanto mulheres que são vítimas dessa situação e às vezes são algozes dessa situação, não é? Então,
Muitas vezes nesse início de relacionamento amoroso, né, no início do namoro, do relacionamento, esta pessoa parece ser o príncipe encantado, ou ela parece ser assim a alma gêmea, a pessoa perfeita para ti, né? O que acontece? Ela faz tudo que tu sempre sonhou. Se tu buscava uma pessoa que te acompanhasse nas atividades com a família, que tu tem dificuldade com os pais idosos, então ela é aquela pessoa que vai lá com teu pai, com a tua mãe, que conquista o teu pai e a tua mãe, que fala, que está sempre junto contigo, que leva no médico, que faz isso, que faz aquilo. Um companheiro, uma companheira, uau, exemplar. Se tu tem problema com um filho pequeno, né, tem filhos pequenos, é aquele companheiro ou aquela companheira que vai brincar com os teus filhos, que vai jogar a bola, que vai sentar no chão da sala e tu vai dizer, nossa, uau, eu encontrei o par perfeito porque ele atende todas as minhas necessidades. Se é aquele que tem filhos adolescentes, então é aquele que vai sentar com um filho adolescente, que vai levar na festa, que vai buscar na festa, vai dizer, deixa que eu faço para ti. Vai estar sempre muito disponível e tu vai ter a certeza de que tu encontrou o teu par perfeito, a tua alma gêmea. Então, nesse primeiro momento, tudo parece um conto de fadas, né? Bom, entre amigos isso também pode acontecer, aquele amigo perfeito que está sempre ali para ti, na hora que tu precisa, que parece que é o melhor amigo do mundo nas relações de amizade. Nas outras relações entre chefias, irmãos, não, ou pais e filhos, essa fase não acontece. Mas entre padrastos e enteados, madrastas, enteadas, ou relacionamento amoroso, né, isso é bastante comum. Depois de um tempo, quando já estão bastante enamorados e tu já tem a certeza de que tu acertou no par amoroso, né, com muito devagar e de uma forma muito sutil, vamos passar para a segunda fase do relacionamento tóxico, que é a fase do controle, quando a pessoa começa a controlar a tua vida e tu nem percebe, né? Tanto homem quanto mulher, começa a controlar a tua vida em todos os aspectos. Então, muito sutilmente vai te tirando do convívio dos teus amigos, da tua família, e tu não percebe, porque sempre vai ter desculpas muito coerentes com a realidade, né? Olha, vamos ficar mais em casa, eu não gosto tanto de sair, vamos nos mudar para um lugar mais afastado, ou não vamos ir tanto na casa da tua mãe e do teu pai, não vamos, né, não gosto tanto daquele teu amigo, daquela tua amiga, eles são meio intrometidos, não é? E aí começa a diminuir o círculo de amizades. A primeira coisa que fica afetada é o círculo de amizades, e a pessoa começa a se afastar bastante dos seus amigos e dos seus parentes. E aí esses amigos e parentes são os primeiros que percebem esse afastamento e começam a cobrar e começam a perceber que tem alguma coisa errada. Até aí, nessa segunda fase, a pessoa não se deu conta de que ela está num relacionamento abusivo ou tóxico, né? Nem mesmo com amigos. É aquele amigo que gruda e que está sempre na casa, 24 horas, tu na casa da pessoa, e tudo tem que ser só com ele, e já começa também a fazer programas exclusivos, não é? Entre o relacionamento afetivo também, e quando tu vê, tu tá com um grupo, com uma restrição bastante grande de acesso à tua família e aos teus amigos. Se ainda tu te muda de cidade ou de país, mais grave isso ainda fica, porque aí tu realmente fica com mais dificuldade, né, de ter acesso a teus amigos e mais dificuldade de fazer novos amigos, se tu muda de cidade ou se tu muda de país, não é? Ou muda de bairro, vai te afastando. E aos poucos esse cerceamento vai aumentando. Começa a ter algumas críticas muito suaves, com a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você come, a forma como os seus hábitos. Então, de uma forma muito suave, vai fazendo críticas assim para te ajudar, entre aspas. Olha, né, essa roupa não fica bem para ti, tu não deveria usar esta roupa. Às vezes tu fala algumas coisas sem pensar e não, as pessoas percebem que tu não está falando de forma adequada. Eu estou falando isso para te ajudar, não é? E aí a pessoa começa a perceber, nossa, eu devo ser inadequada mesmo, ou inadequado, eu não percebia isso, não é? Deixa eu só ler aqui, a minha irmã está num relacionamento desse modo, mas mesmo sendo alertada, ela não vê. Exatamente, ela não vê. Ela não vê. E uma outra pessoa aqui, a Marciana, coloca assim, eu passei por isso. Na verdade, Marciana,
Muitos de nós passamos por isso. Meninos e meninas, na adolescência temos muita certeza que isso é um risco grande. E na vida adulta, e nas mulheres, entre 30 e 60, 70 anos, a chance delas terem ter tido um relacionamento abusivo, ter se casado com uma pessoa com um relacionamento abusivo é muito, mas muito grande. Então, vamos lá, vamos continuar, gente. Solange, não desista de alertar a pessoa que tem esse relacionamento abusivo se tu a ama. Porque uma hora, quando cair a ficha, e eu vou te falando algumas questões, ela vai se dar conta e vai começar o processo de sair, né, desse processo. Que é possível, viu, gente? É possível sair dessa relação abusiva. Demora um pouquinho, mas é possível. A Marciana colocou aqui, nós ficamos na esperança de que a pessoa vai mudar. Marciana, verdade. E eu vou falar sobre isso, guarda isso que eu vou referir, né? Que o que mais segura as pessoas num relacionamento tóxico e abusivo, com amigos, com os irmãos, com os pais e principalmente com o par amoroso, marido, esposa, namorado e namorada, é porque a pessoa tem a ilusão, quando ela se dá conta, de que ela vai mudar o outro. Quando ela tem, e eu vou repetir, ilusão de que ela vai mudar o outro, de que ela vai ajudar o outro. Isso não acontece. Principalmente se é um tipo abusador mais narcisista mais grave, ele não admite que ele está com dificuldade, ele não pede ajuda e ele não aceita ajuda. Então ele não vai mudar. Porque é muito comum as pessoas pensarem que quem procura psicólogo é quem está com problema, quem está mal e quem tem problemas de distúrbios graves. Quem procura tratamento, quem procura um psicólogo, são as pessoas mais saudáveis, que se dão conta de que elas têm alguma coisa que está incomodando, que não está bem e querem voltar a ser felizes, e querem ser mais felizes, e têm coragem de olhar para as suas dificuldades. Com coragem mesmo, e superar. A pessoa doente nunca procura tratamento, viu? A pessoa realmente doente não procura tratamento, tá? Uma pessoa também, a Márcia também disse assim, eu fiquei 32 anos casada, me iludindo. Tem gente que passa a vida inteira se iludindo nesta. Nós vamos voltar aí. Então eu estava aqui com vocês na segunda fase, quando começam a aparecer as críticas. E essas críticas vão se intensificando, primeiro de uma forma muito sutil, e depois de uma forma mais acentuosa, assim, mais forte. A pessoa começa a criar uma coisa que a gente conhece como bullying, né? Quando a pessoa está rindo, a tua risada é ridícula, eu tenho vergonha quando tu está rindo, para de rir, porque, né, tu me envergonha, é meio exagerada, né? Essa tua roupa, tu está querendo arranjar confusão, né? Tu tá indo com esta roupa, tu tá querendo arranjar confusão, ou tu não sabe te vestir, tu te veste muito mal, se não sou eu a dizer o que te vestir, tu não te veste bem. Ou a pessoa critica assim, tu não tem opinião de nada, tu só fala besteira, né? Tu não sabe fazer nada direito, se não sou eu a te ensinar, tu não faz as coisas direito. Então, quando a pessoa, o abusador, né, se dá conta de que a pessoa já está ali, né, envolvida pelo seu relacionamento, ela começa a fazer cada vez críticas mais claras e a pessoa começa a se sentir, porque ela está afastada dos seus amigos, afastada às vezes do seu trabalho, ou dependente economicamente, porque é uma coisa que o abusador faz muito, é fazer a pessoa ficar dependente economicamente, né, do outro, né? Ou ela começa a ficar com sua autoestima muito fragilizada. Então, qual é o maior risco quando você está numa relação abusiva ou tóxica? Você fica com a sua autoestima acabada, derrotada. Você não acredita mais em si. Você começa a acreditar que o abusador, o teu par romântico, né? Ou a tua mãe, ou o teu pai, que também tem um relacionamento abusivo ou tóxico, ou teu chefe, ou teu amigo, ou teu irmão fala, é verdade sobre ti. Que tu é inadequado, que tu não tem opinião sobre as coisas, que tu é burro ou pouco, né, ou pouco eficiente, que tu não faz as coisas nunca certo, que a culpa é sempre tua, né? Tu começa a acreditar nisso. E aí, quando isso começa a aumentar, aumenta também as brigas.
E aí, muitas dessas brigas, o que, que a pessoa com a sua autoestima começa a fazer? Começa a evitar brigar. Ela fica calada. Opa, só um momentinho, pessoas. Deu. Tinha acabado aqui a luz do meu celular, do meu computador aqui onde estava no Face, desculpe. Tá certo, tá tudo certo. Desculpa. A pessoa acaba evitando brigar, então ela começa a evitar falar certas coisas, evitar usar algumas roupas, evitar entrar em contato com os amigos, evitar várias coisas para não brigar. Ou quando há brigas, a pessoa fica completamente muda. Ela começa a fazer todas as vontades do outro para que o ambiente volte a ficar bem. Porque ela acredita assim, é porque eu não estou entendendo essa pessoa. Coitada dessa pessoa, ela se esforça tanto para fazer tudo por mim, não é? Ela me pede tão pouca coisa em troca, não faz mal eu abrir uma concessão, eu deixar de fazer as coisas que eu gosto, ou eu deixar de sair com os meus amigos, ou deixar de usar tal roupa. Né, ou tentar contornar essa situação da briga. Então a pessoa vai se anulando. E esse é o maior prejuízo, né, da pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico. Nos relacionamentos amorosos, tem uma terceira fase, que é a fase do abandono. Acontece. Não é para todos, mas acontece. Dos amigos também tem essa fase do abandono, dos irmãos também, não é? A pessoa chega um momento que ela abandona o outro. Depois que ela conquistou, que ela dominou, que ela retirou, que a pessoa está completamente vulnerável e completamente dependente dela, ela simplesmente abandona, sem motivo nenhum. E se tu pedir um motivo, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que não gosta mais de ti, se desinteressou e vai simplesmente embora. Simples assim, não é? E vai para um outro relacionamento. E geralmente, quando ela percebe que tu tá sofrendo, tá ok. Quando ela percebe que tu tá começando a te desligar e melhorar, ela vai te ligar de novo, ela vai botar uma lenha na fogueira, ela vai dizer, não, olha, eu pensei melhor, eu acho que eu te amo, ou quem sabe voltamos a ser amigos. Então ela sempre deixa numa situação em que tu fica pendente daquela pessoa, nunca conseguindo se desligar tão completamente. Essas são as 3 fases de um relacionamento tóxico abusivo. Tem relacionamentos tóxicos muito, muito graves que a pessoa não abandona, que são casamentos antigos, né? Relacionamentos amorosos antigos, onde a pessoa fica colada com aquele outro. Aquele outro começa a fazer uso daquela pessoa. Vocês não sabem, vou contar agora, o número de casos de pessoas que têm dependência afetiva e dependência financeira. Eu tenho vários e vários casos de pessoas, por exemplo, que dizem, eu percebo que eu não quero mais estar com meu marido, com a minha esposa, com meu namorado, mas não consigo me separar. Por que não consegue se separar? Porque o outro se encontrou naquela pessoa o par perfeito para se escorar. A pessoa perfeita para ficar ali e não fazer mais nada. Não é? Então é uma pessoa que a sustenta financeiramente, porque pode ser o contrário, pode ser abuso financeiro. Ela faz tudo, ela cozinha, ela limpa, ela passa, ela paga aluguel, ela paga as contas, ela faz tudo. Não precisa fazer nada. Então ela faz uma manipulação afetiva. Né? E aí aquele que fica com o outro fica por dependência afetiva. Então, nos relacionamentos tóxicos, a pessoa fica com uma autoestima destruída, ela não acredita mais em si, ela não tem mais vida própria, e ela fica com isto, com a autoestima destruída, e também fica com uma dependência afetiva. Depende do outro. Ou ela fica, como a Marciana nos trouxe ali, não é? Achando que a pessoa está passando por um mau momento e que precisa da ajuda dela e que ela vai conseguir mudar aquela pessoa. Eu vou conseguir, eu vou abrir os olhos do outro. Eu vou estar aqui, eu vou estar firme e vou falar, e um dia ele ou ela vai perceber. Ele ou ela vai me dar valor. Spoiler, não vai. Eu sei que é duro, mas não vai. Porque ninguém dá valor para ti se tu não dá valor primeiro. Tu quer mudar a outra pessoa se o nível de relacionamento tóxico ou abusivo não é tão grande, porque tem níveis, né? Tem níveis muito severos, onde a pessoa fica completamente destruída, onde o outro, o abusador, mina a tua autoestima, né?
até níveis mais leves, onde tem uma insegurança no relacionamento. E eu vou trazer alguns exemplos que vai ficar mais claro para vocês, logo, agora. Mas o que faz com que possa reverter essa situação? A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é se dar conta de que ela está numa relação abusiva. Seja por dependência afetiva ou dependência emocional. Voltar a se relacionar com as pessoas que ela gosta. Voltar a pensar quem ela é, o que ela gosta de fazer. Porque geralmente uma pessoa num relacionamento abusivo, ela para de fazer as coisas que ela gosta. Se ela gosta de dançar, ela para de dançar, porque o outro não quer. Se ela gosta de cozinhar, ela para de cozinhar, porque o outro não quer. Se ela gosta de caminhar, ou sair, ou viajar, ela para de fazer isso, porque o outro não quer. Porque o outro não gosta. Se ela gostava de ir na academia, praticar exercícios, fazer esporte, ela para de fazer isso porque o outro não quer. Se ela gostava de beber um vinhozinho toda sexta-feira e ouvir um pagode no bar da esquina, ela para de fazer isso porque o outro não quer. Se ela gostava de ir na igreja, na missa, no culto, seja o que fosse, porque era um prazer dela, ela para de fazer isso porque o outro não quer. Para de estudar, não é? Então, o que é o primeiro passo? É se dar conta. Segundo, começar a resgatar o que é importante para ti, o que tu gosta de fazer e voltar a fazer. Voltar a fazer. E o mais importante, gente, o mais importante é voltar a se conhecer e a resgatar o seu valor pessoal. Resgatar que você não é uma ameba, você não é uma pessoa que erra o tempo inteiro, você não é uma pessoa que faz tudo errado, você tem seu valor. Né? E que aquela pessoa não é a única na sua vida. Você pode ter outras pessoas, bacana também. Porque às vezes a pessoa se agarra naquele relacionamento amoroso, naquele amigo, naquela mãe, naquele pai, naquele irmão, né? Como se fosse a única oportunidade que tivesse na vida, né? De poder ter um relacionamento sadio, ter um bom relacionamento. E isso não é verdade. E a pessoa só vai te dar valor quando tu te der valor. Quando o relacionamento não for tão abusivo, tão tóxico, quando tem níveis, aí, um nível médio, vamos chamar assim, ou baixo, se você conseguir dar esse limite, e como é que se dá esse limite? Quando tu passar a te valorizar, quando tu disser, não, eu não sou tão burra assim, quando tu acreditar de verdade, não, eu não faço tudo errado sim, não, isso não é minha culpa, não. A pessoa, você vai poder fazer com que a pessoa possa, aí sim, refletir, e quem sabe, ela possa começar a mudar, porque ela quer, não porque você fez ela mudar. Mas quem tem que mudar primeiro é você. Tem uma pergunta aqui da Cristiane. Ela diz: vivi 12 anos assim, eu era uma pessoa animada e fui me tirando tudo aos poucos, depois acordei e hoje sou novamente aquela pessoa feliz comigo mesmo. Parabéns, eu fico muito feliz que você tenha conseguido dar a volta por cima, que não é nada fácil, viu? Parabéns. Eu quero dizer também para você assim, como identificar se você está ou não num relacionamento tóxico abusivo. Uma das coisas que pode ajudar você, nos meus destaques do meu Instagram, eu tenho ali um quiz, um testezinho com 9 perguntas, que faz algumas perguntas para saber se você está ou não num relacionamento abusivo. Vai ali, dá uma olhada, responde. Se você tiver mais que 4 sims, é porque você está num relacionamento tóxico abusivo. Agora, tem outras formas da gente perceber se a gente está ou não num relacionamento abusivo. E aí eu peço para você prestar atenção. Se você está sendo vítima de um relacionamento tóxico abusivo, se você faz isso, muito bem colocado pelo Carvalheira, que é um amigo meu, que também participa da minha rede e curte meus conteúdos, assim como eu curto os conteúdos dele, ele fez uma seguinte reflexão: você também é um abusador ou um amigo ou um parceiro tóxico? Né? Como saber se eu sou um parceiro tóxico ou se eu sou um abusador nos meus relacionamentos? Eu adorei isso porque eu não tinha me dado conta quando ele falou, de poder falar também do outro lado. Oi, oi, Carvalheira, chegou aqui a tempo de ouvir que eu estou a falar sobre o que tu trouxeste para mim como reflexão. Como é que a gente pode pensar se a gente está num relacionamento abusivo, se a gente está sendo uma pessoa tóxica para outra pessoa, no nosso relacionamento afetivo? A primeira coisa, se a gente denigre muito a imagem do outro.
Se tu critica muito a outra pessoa, se tu critica tudo que ela faz, tudo que ela fala. Essa é a primeira questão. Se tu tá num relacionamento, um amor, né, um casamento, ou um amigo, e essa pessoa e você é criticado todo o tempo, é debochado, quando você fala debocham da sua opinião, ou ficam te ofendendo, como se fosse um bullying, não importa o nível, mesmo que seja como um deboche, ela sempre fala bobagem mesmo, tu nunca sabe dizer as coisas certas, tu sempre te veste mal, tu nunca cozinha bem, tu realmente dança muito mal, sei lá, mas está sempre trazendo uma crítica, nem que fosse como uma brincadeira, né? E tu te sente criticada, tu te sente afetada, porque isso vai baixando a tua autoestima. Então, se você está numa relação onde você é criticado ou debochado constantemente, você está numa relação tóxica. E se você critica e debocha o outro, mesmo que seja de brincadeira, você está fazendo um bullying, você está sendo tóxico para outra pessoa, porque ela pode ter uma autoestima como é que eu posso dizer? Uma autoestima frágil. Porque a gente pode falar as verdades com amor, mas a gente pode falar as verdades com raiva, a gente pode falar as verdades com deboche, a gente pode falar as verdades de muitas formas. E com a questão de dizer, eu estou falando uma verdade para alguém, eu estou dizendo que ela fala mal, que ela se veste mal, que ela não tem opinião sobre as coisas, ou que ela é meio burrinha, ou ele é meio burrinho, ou ele é inadequado. Pode até ser verdade em algum aspecto, mas falar isso debochadamente, ou consistentemente, ou frequentemente, isto é uma coisa tóxica. E se você faz isso, ou se você recebe isso, você está numa relação tóxica. Tá? A Clô disse, eu já fui uma parceira tóxica num relacionamento e num outro ele era um controlador. É verdade, às vezes a gente tem relacionamentos tóxicos com algumas pessoas e noutras não. Por isso a gente tem que se vigiar, a gente tem que se olhar, a gente tem que prestar atenção na gente, para ver se a gente realmente não está sendo tóxico ou sendo alvo, né, de pessoas tóxicas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa de um relacionamento tóxico é se tu percebe que tua autoimagem, se tu abriu mão, primeiro, né? Se tu abriu mão de tudo aquilo que tu gosta de fazer em prol do outro. Em tudo ou de muita coisa, ou de grandes coisas. Se tu deixou de fazer muitas coisas no teu relacionamento, se tu gostava, como eu falei antes, se tu gostava de dançar e parou de dançar, se tu gostava de ir na academia e parou de ir na academia, se você gostava de cozinhar e parou de cozinhar, ou se você começou a cozinhar, mas não gostava para agradar o outro, se você começou a fazer, deixou de fazer o que gosta e começou a fazer coisas para o outro, porque o outro gosta. Claro que num relacionamento saudável a gente faz algumas concessões, a gente agrada o outro, né? Deixa de fazer algumas coisas e agrada o outro fazendo algumas coisas que ele gosta. Mas num relacionamento tóxico, isso é muito frequente. É sempre tu que deixa de fazer. É sempre tu que deixa de fazer as tuas coisas e é sempre tu que faz as coisas para agradar o outro. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal é tu sempre se sentir culpado na relação. Ou nunca ser culpado. O tóxico é aquele que nunca é culpado. Sempre é a culpa do outro. A vítima do relacionamento tóxico, vamos chamar assim, ela sempre se sente culpada. Ou ela sempre é apontada como a culpada. Qualquer coisa que aconteça, mesmo que ela não esteja acontecendo nada. Por exemplo, vamos ver um exemplo. Tu vai cozinhar, a pessoa, o teu par amoroso, o teu amigo está cozinhando, fazendo comida, e aí queima o arroz. E imediatamente ele culpa a ti. Viu? Tu não me avisou que tinha que arrumar aqui o arroz e queimou. Ou tu me distraiu. Eu disse que era tu que tinha que fazer e tu não fez. E a pessoa, nossa, será que eu tinha que fazer mesmo? Sabe? Esse tipo de coisas assim. Ou o aniversário da sogra, né? E aí a pessoa esquece o aniversário da sogra, ou esquece o aniversário da própria mãe. E diz, viu, tu tem a obrigação de me avisar. É tu que tem que cuidar dessas coisas, é tu que cuida aqui dessas coisas da casa. Ou dá um furo na economia da família, né? Nos casamentos, né? Acontece.
É porque tu gasta demais. É tu que faz a gente ficar nessa penúria. Sempre é o outro o culpado. Porque, lembrem, há uma regra, 50-50. Nunca ninguém é culpado 100% de algo e nem é vítima 100% de algo. Então há um balanço aí. Se há alguma coisa errada, tem chance de ser culpado você mesmo, não é? Então se tu sempre se sente culpado, se há uma briga, se a pessoa ficou de mau humor e tu fica, ai, eu devia ter feito diferente, eu não devia ter deixado a outra pessoa de mau humor, tu tá sempre pisando em ovos com aquela pessoa, se ela sempre te deixa pisando em ovos, e aí vale não só para relacionamento afetivo, tá? Com chefia, com amigos, com pai e mãe, com irmãos, é porque você está num relacionamento tóxico. Se a pessoa é cheia de dedos para falar com você, tem medo de falar com você, está sempre evitando entrar em conflito com você e se sente culpado, é porque você é uma pessoa tóxica. Porque ela não consegue ser ela mesma na relação. Como agir quando isso vem de um pai, irmão, se afastar? Boa pergunta, Eda. Guarda aí que eu já vou responder, tá? Eu não vou esquecer, não te preocupa. O Carvalheira diz assim, André, e quando os dois são tóxicos, estamos diante de uma guerra de titãs, uma guerra de egos? Não, aí é uma outra questão, tá? Aí é uma outra questão. Quando há dois embates muito severos e os dois fazem mal um para o outro, é uma outra relação, não é uma relação... É uma relação tóxica, mas não como eu estou falando, porque numa relação tóxica sempre tem um que agride o outro que controla e que domina, e outro que vai perdendo a sua autoestima, perdendo a sua vida e ficando completamente dominado por aquele outro. Quando há um embate aí, há uma outra questão, é uma guerra de ver quem é que manda mais. Aí é uma disputa de ego, sim, mas é quem é que consegue subjugar o outro. E aí também não é uma relação saudável, tá? Não é uma relação bacana. Então a gente tem que ver. Bom, gente, diante dessa situação, quando você está numa relação que você se sente sempre, você vai abrindo mão da sua vida, você vai evitando entrar em brigas e discussões, você sempre é culpado na situação, tá? A sua autoestima vai sendo afetada de uma tal forma que daqui a pouco você não consegue mais reconstruir a sua vida. Seja ela financeira, seja ela afetiva. Como é que começa a sair disso? Lembra que eu falei? A primeira coisa, às vezes não dá para se afastar completamente, aí que a Aida trouxe assim. Como é que se afasta de uma mãe, ou de um irmão, ou de um marido, ou de uma esposa, ou de um namorado tóxico, né? Às vezes só se afastar geograficamente é impossível. Às vezes tem filhos adolescentes que têm uma mãe ou um pai tóxico, abusivo. Tem mesmo um padrasto, e a pessoa não tem muita opção naquele momento, financeiramente ou emocionalmente, não é? O que você tem que fazer? Primeiro, resgatar a tua autoestima. Isso é fundamental, gente. Só um momentinho, vou pegar meu chá aqui. Meu chazinho. Fundamental resgatar a autoestima. Te conhecer e descobrir quem tu é, o que tu gosta de fazer, não em referência ao outro, mas em referência a ti mesmo. Lembra o que eu falei agora um pouquinho atrás? Você não vai mudar o outro. Para de achar que você vai salvar, porque um dos erros maiores das pessoas se manterem em relacionamentos tóxicos e abusivos é ela achar, como a Marciana colocou antes, que ela vai salvar a outra pessoa. Tu não vai salvar. Não se salva ninguém. Porque quanto mais grave é a situação da pessoa, menos ela aceita ajuda, menos ela ouve. Então tu não tem como salvar ninguém. Ninguém salva ninguém. A única pessoa que a gente pode salvar e melhorar é nós mesmos. Então invista em te conhecer. Autoconhecimento é a chave, sabe aquele chavão? É verdade, gente. Invista em se conhecer. Invista em saber quem tu é, o que tu gosta de fazer, quais são as tuas prioridades. Para de viver em função da outra pessoa. Se você tem uma dependência econômica em relação ao parceiro ou à parceira, que é muito comum nos relacionamentos tóxicos, comece a estruturar uma nova relação. Eu vou contar para vocês uma situação que a pessoa me permitiu contar. Porque vocês sabem que eu só conto situações se a pessoa me permite, como na semana passada que eu contei 2 casos, porque a pessoa me permitiu e até me pediu para contar. Uma delas foi a seguinte, ela se percebeu num casamento de 15 anos que ela estava numa relação tóxica. Ela parou de estudar, passou a ser dona de casa, tinha mal e mal o 2º grau, o ensino médio, na altura,
né? Tinha 2 filhos pequenos, era completamente dependente, com uma autoestima arrasada, não sabia o que fazer. E, não, e aí disse, bom, eu tenho que reconstruir a minha vida. E ela fez um plano para ela. Primeiro ela começou a se aproximar de algumas pessoas da família e, e dos amigos que ajudavam ela a perceber essa questão. Porque naquele momento ela não podia fazer terapia, né? Depois ela começou a fazer parte de um grupo terapêutico que uma prima dela começou a pagar para ela para dar suporte. E ela voltou a estudar, escondido. De tarde, ela levava os filhos para o colégio e estudava num colégio público. Quando ela terminou, sem o marido saber, porque ele a proibia, enfim, né? Quando ela terminou o ensino médio, ela fez um curso, né, de técnico de enfermagem na altura. Se formou, fez o estágio todo de tarde, arranjou um emprego, alugou uma casa. Depois de 5 anos, ela se separou e se libertou desse relacionamento. Vocês vão dizer, nossa, eu tenho que esperar 5 anos. Não, esse foi o caminho que ela fez. Muito bonito, muito corajoso, não é? Depois foi ser minha paciente. Ela estava eu a conheci, eu fui professora dela no curso técnico de enfermagem. Ela saiu do grupo e começou a fazer terapia comigo. Né? Ela já estava bem mais fortalecida e foi muito bonito o caminho dela. Ela conseguiu planejar, porque ela disse que se ela tivesse saído de casa antes, teria sido um desastre, não é? E não teria condições de ter lidado com aquilo. O marido ficou desesperado, ameaçou tirar as crianças, ameaçou um monte de coisas, enfim, mas ela se manteve firme. Quando ele viu que ela não cedia, ele tocou a vida dele e ela conseguiu se separar em definitivo. Tem um outro caso muito bonito, que é de relacionamento entre namorados. Tá? E aí, no caso, é diferente entre menino e menina. Quem era a pessoa tóxica era a menina. A menina era filha única, né, bastante egocêntrica, né, narcisista, porque geralmente o abusador e a pessoa tóxica ela é narcisista e egocêntrica, queria sempre a atenção para ela. Né? Então, se ele falasse alguma coisa que ela não gostasse, ou se ele dissesse, eu vou jogar futebol com os meus amigos, eu vou jogar videogame com os meus amigos, eu vou sair para jantar com meus amigos, não, ela tinha que ir junto, sempre junto. É porque se a gente é namorado tem que ir junto. Isso não é verdade, ó. Dica para o relacionamento saudável, cada um tem que ter a sua vida, tem que estar junto? Tem, mas também tem que ter seus momentos com seus amigos, com as suas coisas, com a sua família, não é? Cada um com seus. E ela sempre tinha que estar junto. E aí os amigos até faziam uma brincadeira com ele, dominado. Mas ele achou, não, tô namorando, então, né, tá mais sério, vou levar a namorada junto. E ela ia junto, né? Mas ela fazia muitas críticas, ela não se integrava com os amigos, não se dava bem com os amigos dele. Começou a reclamar que ele estava, né, que nos melhores horários que ela tinha com ele estava sempre jogando futebol, ele foi aos poucos parando de jogar futebol, foi parando de sair com os amigos, foi parando de jogar, né? E começou a viver muito em função dela, das amigas dela, dos passeios dela, da família dela, saía com a família, tirava, né, passar o final de semana com a família e tal, e foi esfriando a relação com os amigos, né? Daqui a pouco, quando ele se deu conta, quando ele falava alguma coisa com ela que ela não gostava, ela ficava 2, 3 dias sem falar com ele. Não respondia mensagem, não atendia o telefone, passava por ele na rua e fingia que não conhecia, falava mal dele nas vezes, porque meu namorado tem uma... denegria a imagem dele, e ele ficava bastante chateado. Mas ok, né? Baixa autoestima foi levando. Porque já estava fragilizado, já estava sozinho e achava que ela podia ter razão, não é? Até que chegou um momento em que ela começou a cobrar dele que ele não falava, que ele falava só, desculpa a expressão, que ele falava só merda nos grupos das amigas dela e que ela já estava ficando envergonhada dele. Eu acho que foi aí que acendeu a luz de que aquilo já estava demais, não é? E aí ele resolveu terminar com essa namorada. Olha, gente, isso é um relacionamento tóxico entre adolescentes. E existe muito, né? E era um menino, no caso, não é? Existe muito relacionamento tóxico entre namorados e namorada, e às vezes são as meninas que são tóxicas.
Eu quero chamar essa atenção para quem é pai e mãe aqui, para estar atento a isso. Porque às vezes a gente não acompanha muitos relacionamentos, né, dos nossos filhos, dos nossos amigos. E às vezes meu filho traz, que é adolescente ou mais novo, traz algumas situações de alguns amigos ou conhecidos dele do Brasil, que ele mantém contato daqui de Portugal, e eu consigo identificar que tem alguns deles que têm relacionamentos tóxicos nos namorados, entre namorados, entre amigos e amigas, né? E isso me deixa preocupada, porque vão manter isso depois, porque ninguém para pensar, não é? E ver assim, o que está acontecendo. Porque a tendência das pessoas que não fazem terapia, que não resgatam sua autoestima, que não pensam sobre as suas questões, elas voltarem a se relacionar com outras pessoas tóxicas. E fica um ciclo vicioso, sempre, sempre, sempre se relacionando com pessoas tóxicas. Às vezes se liberta de uma situação e volta a se envolver. Eu vejo, às vezes, em relacionamentos de namorados e namoradas, ou pessoas separadas que ficam procurando novos relacionamentos afetivos, se envolverem com o mesmo tipo de pessoa tóxica e voltarem a ter problemas com isso. Então são pessoas que têm uma baixa autoestima muito severa, né? E precisam se cuidar nesse sentido, tá certo? Então eu chamo atenção para vocês, para cada um de nós, para ti. Se você está numa relação tóxica, preste atenção. Se você está se sentindo sempre culpado, sempre o errado, inadequado, tá, a tua vida está ilhada, tu está separado dos teus e tu depende ou financeiramente ou afetivamente de uma outra pessoa, este é o sinal vermelho. Não é mais o amarelo, é vermelho. Busque ajuda. Faça terapia. Se não quer fazer terapia, porque tem pessoas que acham que terapia é caríssimo, isso não é verdade, tem excelentes terapeutas. Busque seus amigos, resgate a sua vida, te conheça, vá fazer aquilo que é bom para você. Tá certo, gente? Eu gostaria de ver se vocês têm alguma pergunta. Se eu não respondi... a Eda perguntou como é que a gente faz quando o pai ou irmãos, pais ou irmãos têm relacionamentos tóxicos. É muito comum, principalmente quem é filho único ou filho mais novo, ter um dos pais que tem uma relação tóxica com os filhos. Porque diminui esta pessoa, diminui o filho. Eu tenho alguns amigos que têm esse relacionamento tóxico com os pais, né? Diminui o filho, sempre critica o filho, ou a filha, ou o irmão, né? Para que mantenha ele sobre o controle, para que ele esteja a serviço de si próprio. Aliás, pais idosos, né, fazem às vezes muito isso com um dos filhos para que cuidem deles. Como é que a gente faz para sair disso? Invista em você. Não perca de vista quem você é e aquilo que você quer fazer da sua vida. Te conheça. A resposta é a mesma para quem tem um casamento ou tem um relacionamento. Porque daí você vai conseguir colocar o limite. Porque o limite não vai vir do outro. Se afastar geograficamente vai fazer com que você se sinta muito culpado. E isso não vai resolver o problema. Às vezes você precisa saber dizer chega, basta, isso não vai mais acontecer comigo. Deixa eu tentar pensar num exemplo aqui que eu possa contar. Por exemplo, eu conheço um rapaz que tinha um relacionamento tóxico com a mãe. Ela diminuía ele muito, então ele se sentia muito inseguro, nunca decolava no seu trabalho, nunca tinha relacionamentos afetivos muito duradouros, né? Ele já estava lá uns trintão, né? E a mãe o dominava mesmo, sempre cobrando dele a atenção, cobrando que ajudasse, cobrando que estivesse perto dela, que levasse no médico, que ajudasse a pagar as coisas. E essa pessoa, como tinha dificuldades, tinha baixa autoestima, não tinha um emprego bacana e acabava dependendo financeiramente da mãe. Um dia fez um concurso, passou, não assumiu, porque a mãe fez uma chantagem emocional tão grande que ele ia abandoná-la, que ele não conseguiu assumir e continuou mantendo essa relação doentia com a mãe, né? As namoradas, as que se sujeitavam, ficavam nessa relação, né? Até que desistiam, porque também não queriam ter um namorado ou um marido, né, subordinado à mãe.
Até que um dia ele começou a fazer esportes, aumentar a autoestima dele, entrou num grupo terapêutico. Também foi meu aluno, por aí chegou até mim, né? Ele começou a ter o ritmo de vida dele e a dar limites para a mãe. Né? Diz, não, mãe, chega assim, tu vai ficar sozinha. Diz, mãe, tu não vai ficar sozinha, tu tem a fulana, eu vou ligar para minha irmã, ela vai fazer companhia. E ele começou a sair, mesmo com culpa, a cuidar das coisas dele. Né? Ele não deixou de cuidar da mãe, mas ele começou a dar limites, a dizer, não, mãe, olha. Aí ela diz, porque tu não fica comigo no sábado à noite? Mãe, olha, é o seguinte, eu sei que tu é viúva, que tu te sente sozinha, mas eu também não tenho culpa que tu não te dá bem com nenhum dos outros teus filhos. Tu também criou essa situação. Essa culpa também é tua, não é minha. Né? Eu não fiz nada para me dar mal com os meus irmãos. Então, assim, ou tu vai ficar sozinho em casa porque tu tem condições, ou tu vai para casa da minha irmã, né, da fulana, da tua filha, ciclano. E aos poucos ele foi administrando isso, e até que se libertou desta relação e construiu uma vida para ele. Então acredite, é possível, tá certo? Não, a distância geográfica não resolve as coisas. É a distância afetiva. É fortalecer-se afetivamente para não ser dependente emocionalmente desta pessoa. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês. A gente já passou bastante do horário. Eu não gosto de fazer lives muito longas, mas ultimamente tem sido muito longa. Eu quero responder uma pergunta que na semana passada eu não pude responder e eu queria poder responder hoje, que é sobre perdas. Uma das pessoas pediu para que eu falasse um pouco sobre perdas. E aí eu também engato nesse assunto aqui, tá certo? De nada, Aida. Toda vez que uma pessoa sai de um relacionamento tóxico ou um abusivo, ela se sente perdida, tá? Porque ela está habituada. O hábito às vezes é mais forte do que o amor. Ela está habituada naquela relação, ela tem medo, né? Então ela reage ficando grudada naquela relação. Ela fica com ou quando ela sai, ela tem uma sensação de perda. Perder faz parte da vida. Mas às vezes, quando a gente deixa algo que a gente conhece e começa a plantar um novo, fica um vazio. Isto é perda, fica um vazio, né? Então a gente pode construir, saber que o momento de transição é onde a gente se sente perdido, se sente vazio, se sente sem nada, mas lembrar que logo ali a gente vai construir, logo ali, que a gente está no caminho, que a gente já deu os passos, é melhor do que estar na zona de conforto. E eu vou falar um pouco mais sobre perdas, não se preocupe, tá? A pessoa que me perguntou, vou gravar uma stories. E agradeço então todos vocês estarem comigo. Domingo que vem vou estar aqui falando como é que se constrói um relacionamento saudável. Tá certo? Não percam. Fiquem com Deus. Obrigada pelas questões aqui que estão colocando boa noite, gratidão, obrigada pela live. Todas as pessoas que estiveram aqui, que estão agradecendo pela live, para mim tem sido um enorme prazer estar com vocês. E se precisarem da minha ajuda, já sabem, entrem em contato, que eu faço atendimento online, com todo gosto. E se quiserem que eu responda alguma coisa, deixe essa pergunta. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau.